This call is now being recorded. Olá, me chamo Melqui Marques, estou aqui com meu amigo Rodrigo Souza e Leandro Luna. Leandro, por motivo de trabalho, não pôde participar desse momento com a gente. A gente vai falar sobre mobilidade urbana, especificamente sobre a mobilidade urbana de Macapá, analisando um pouquinho as propostas do então candidato Furlan, né, e fazendo também algumas, em cima dessas análises, algumas propostas nossas mesmo, tá? Bom, então vamos falar sobre a mobilidade urbana de Macapá, e esses são os componentes aí, como eu falei. E a primeira proposta que o então candidato colocou foi criar 4 centros de integração de transporte público, né? E a gente sabe que o transporte público, ele é extremamente importante para a população, e a gente sabe também que existe digamos assim, uma limitação em relação aí ao conforto, em relação aos usuários, né, por vários fatores. Aí a gente não vai dar tempo da gente discorrer tudo, mas a gente sabe que é uma deficiência, né? Então, quando se fala aí centro de integração, a gente lembra que em outros locais existe, por exemplo, o sistema troncal, que é aquele que leva o público, por exemplo, lá do Novo Horizonte, ou então ali da Zona Norte, mais afastado diretamente para o centro, sem fazer muitas paradas. Então, esse seria o sistema troncal que nós chamamos, né? É bem parecido aqui com esse centro de integração. E garantir o bilhete único, a gente sabe que já foi uma tentativa aqui, mas que hoje é extremamente importante, né? Porque tem muitas cidades que usam e dá muito certo. Bem, esse segundo item aqui, do então candidato, Dr. Furlan, que ele colocou implantar mapas dos itinerários e previsão de horários das linhas de ônibus. Na verdade, essa proposta nós resolvemos adaptar, né, em relação ao que ele colocou, que era o monitoramento por GPS das linhas de ônibus. E nós buscamos essa nova alternativa de implantar esses mapas. E, basicamente, seria essa previsão do horário, né, nas paradas de ônibus pelo usuário. O usuário ele não iria ficar esperando minutos, horas, pela chegada da sua linha de ônibus, porque ele vai acompanhar essa chegada desse ônibus, ou seja pelo aplicativo, ou a própria parada de ônibus ser conectada com o ônibus. Dessa forma, vai ser um custo-benefício maior para o usuário. Exato. A gente analisou que monitorar por GPS, a gente percebeu que não traz nenhum tipo de melhoria em relação à mobilidade, né? É uma segurança para os empresários, mas não traz nenhum tipo de melhoria em relação à mobilidade. Então, a gente resolveu propor isso aí em relação ao conforto do usuário no uso do transporte público. Construir 100 km de malha cicloviária também foi uma das propostas do candidato, certo? E a gente sabe que 100 quilômetros é bastante, né? Então é uma proposta assim que é bastante ousada, mas que se for alcançada, né, a gente sabe que vai trazer muitas vantagens, muitas melhorias, porque a gente de conhecimento de todos que a ciclovia ela melhora e dá mais conforto aos usuários que usam bicicletas, né? Então a gente sabe que aqui no estado é uma cultura de se usar esse tipo de transporte para se deslocar até o seu trabalho, para se deslocar de uma forma geral. E atualmente a gente percebe que existe esse caminho, né, sendo percorrido aí pela prefeitura de Macapá. Então, quando o prefeito ele coloca aí que ele vai dar continuidade em relação à construção de ainda mais ciclovia, é lógico que isso traz mais segurança, traz mais um conforto em relação ao seu usuário. A gente percebe claramente que traz melhorias. É um caso ali da Leopoldo Machado, precisa, obviamente, de maior conscientização, mas quando a gente se fala do aumento de ciclovia, a gente está falando de uma diminuição de faixa de rolagem, então isso acaba tendo um gargalo. Portanto, é necessário, então, que se faça melhorias nas vicinais, então, nas vias paralelas, para que consigam desafogar um pouquinho mais esse fluxo naquela via, né? E falando especificamente sobre Eliézer Levi, que é uma rua que precisa ser melhorada, né? E em relação
a sua pavimentação, né, até mesmo a implantação, talvez, ali de ciclovia naquele lugar, tá, para poder desafogar ali a Leopoldo Machado, por exemplo. Bem, aqui dentro dessa proposta, aumentar em 50% o número de semáforos em cruzamentos de Macapá. Essa é uma proposta do, até então, candidato, doutor Furlan, porém, a gente resolveu, assim, como proposta, incrementar no sentido de que esses semáforos sejam inteligentes, aqueles que têm aquele tempo adequado para que se garanta a fluidez do trânsito, e não o contrário, como nós observamos nesses semáforos mais tradicionais. É uma proposta muito interessante nesse sentido, porque a boa parte dos acidentes de trânsito aqui em Macapá ocorrem em cruzamentos. Esses dados nós obtivemos através da Polícia Militar, Batalhão de Policiamento de Trânsito, e também do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual. E se aumentar esse número de semáforos nesses cruzamentos, vai garantir, além da segurança no trânsito para os usuários, vai garantir também, desde que seja de forma inteligente, esses sinais, vai ser de uma forma que garanta a maior fluidez do trânsito. Usando até como exemplo, até complementando um pouquinho, lá em Fortaleza tem o Onda Verde, né, que funciona, acho que até em Belém, se eu não me engano, tem também, que faz com que tenha maior fluidez em relação a ao fluxo de trânsito usando sinais inteligentes. E outra proposta é implantar a faixa azul, né, uma faixa exclusiva para ônibus, e a gente sabe que essas faixas azuis, elas funcionam muito bem aí, quando respeitadas, obviamente, né, quando as fiscalizações, elas realmente funcionam, né, quando elas se tornam exclusivamente para ônibus, elas funcionam muito bem, porque elas conseguem dar vazão aí, né, a esse tipo de transporte que é muito utilizado pela população, certo? Então, o pessoal que está atrasado para o trabalho, que tem pressa para chegar no trabalho, que às vezes ainda vai descer uma parada e aí ter que andar até o seu trabalho, ainda tem um certo trajeto, obviamente precisa, então, também, esse usuário também precisa ter exclusividade no trânsito aí, porque são muitas pessoas que utilizam o transporte público. Bem, a outra proposta é criar um terminal hidroviário de Macapá. Essa é uma proposta do então candidato, que se ele conseguir concretizar, vai ser um grande avanço para a nossa cidade, tendo em vista que esse terminal, ele integra esses atracadouros que nós temos aqui em Macapá, como Igarapé das Mulheres, Igarapé da Fortaleza, Canal do Jandiá e a Rampa do Açaí. Com esse terminal hidroviário, vai haver essa interligação entre esses pontos, além de garantir também essa interligação até com linhas interestaduais, como Pará, por exemplo. Dessa forma, esse terminal hidroviário ele vai garantir um maior controle, uma maior fiscalização por parte dos órgãos do Estado, seja a Marinha, seja a Receita Federal, seja a Polícia Militar, nesses pontos, porque nesses locais circulam pessoas e cargas. E, além disso, circulam também questão de armamentos, questão de drogas, e tudo isso, como nós temos nosso município, nosso estado é cercado por rios, esses locais eles se tornam corredores para esses ilícitos. Com esse terminal hidroviário, vai se garantir vai ser maior garantido essa situação dessa fiscalização. Bom, são essas as nossas análises e as nossas propostas para a mobilidade urbana de Macapá.